Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro no nosso canal Esboços do Contemporâneo, que hoje a gente vai fazer uma espécie de homenagem ao 25 de julho, que foi ontem, sábado, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Afro-Caribenha, e o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Para quem não sabe, o dia 25, ele reserva essa data por dois motivos. Em 1992, as mulheres negras latino-americanas e caribenhas se reuniram em Santo Domingo, na República Dominicana, para discutir problemas afetos às mulheres negras, às mulheres latino-americanas, né, que a gente tem um contingente de mais de 200 milhões de afrodescendentes da América Latina e Caribe. E a partir dessa reunião, né, considerando os dados ali arrolados, se escolheu o 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que foi sancionado pela ONU. Isso em 1992. Anos mais tarde, em 2014, a presidenta Dilma Rousseff, ela sancionou o Dia Nacional de Teresa de Benguela, uma mulher importantíssima para a luta contra a escravidão. Então, a gente tem o 25 de julho com essas duas datas, o Dia Nacional de Teresa de Benguela e o Dia Nacional da Mulher Negra, e também sendo o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Afro-Caribenha. Então, a gente tem um mês de julho que é extensivo ao debate sobre a questão das mulheres negras. No Brasil, a data, e na América Latina, né, cresceu muito nos últimos anos. A gente conseguiu um feito histórico que foi de deslocar as festividades, as celebrações, eu não diria festividades, mas os movimentos de resistência, as lembranças do 8 de março, que nós também estamos no 8 de março, mas a gente conseguiu também introduzir aí para a luta feminista negra, o 25 de novembro, como uma data fundamental para a gente pensar a situação das mulheres negras latino-americanas e também as indígenas, né? Porque em Santo Domingo essa discussão das mulheres não brancas, né? Das mulheres negras e indígenas foi um tópico muito forte, muito expressivo. E como eu disse para vocês, durante todo esse mês de julho, a gente tem debates, reflexões, marchas, rodas, né, cirandas, conferências, agora lives, enfim, uma miríade aí de eventos, de acontecimentos que colocam em cena a situação da mulher negra no Brasil e na América Latina. E aí eu acho que nada mais propício, nada mais apropriado do que a gente discutir hoje. A nossa discussão vai girar em torno do legado, do pensamento, das trajetórias, das existências das mulheres negras. Então, eu começaria um pouco apontando que como é que nós, né, como as mulheres negras, elas vêm aportando saberes e fazeres, civilizando as Américas, pensando projetos de mundo, contrapondo-se às políticas já existentes. A Sueli Carneiro, que esse ano faz 70 anos de idade, uma figura brilhante, uma referência, uma das nossas maiores referências do feminismo negro brasileiro, ela tem um texto belíssimo que faz uma reverência às nossas matriarcas, né? Que faz uma referência às mães de santo. E a Sueli, ela faz um resgate, ela vai pensar desde Tia Seata, Mãe Aninha, a Mãe Senhora, a Mãe Menininha do Gantuá, ou seja, pega mulheres ali desde o nosso 800 para demonstrar que como essas mulheres
do lugar da mitologia, do lugar da reelaboração de uma África, ou de Áfricas aqui no Brasil, elas construíram resistências e resistências. Elas nos possibilitaram criar e organizar, né, por uma mitologia, como bem diz a Sueli, e na estrutura religiosa, a recriação de um cosmos, a recriação de formas culturais que pudessem, e que são formas contra-hegemônicas, como bem lembrou a Jurema Werneck, né? São formas hegemônicas de produção cultural que nos legaram a resistência, a esperança, o sonho, a autonomia, a afirmação e a emancipação. Então, se a gente correr assim, um lastro muito grande para pensar o legado das mulheres negras, a gente tem um arco que desde a escravidão a gente vai ter nomes expressivos. A gente tem a Teresa de Benguela, que foi importantíssima para o fim da escravidão, a partir da perspectiva quilombola. A gente tem Esperança Garcia, que foi a primeira advogada negra, né, que a gente tem notícias. A gente tem Dandaras. A gente vai ter vários focos de resistência, de criação, de invenção, que irradiam aí da colaboração das mulheres negras ao longo da nossa história, né? E aí eu acho que e do ponto de vista da militância, né, contemporânea, a gente vê os feminismos negros com a Lélia Gonzalez, a própria Sueli Carneiro, que eu acabei de falar, a Luísa Bairros, Beatriz Nascimento. A gente tem uma miríade de nomes que vão nos ensinando, de certa forma, que as possibilidades de construção de um outro país, as possibilidades de construção de uma nação, elas só poderão ser efetivadas se a voz dessas mulheres, de fato, for escutadas. E quando eu digo que elas só poderão ser efetivadas, a gente está partindo de um princípio da justiça, da equidade, porque vários projetos em curso, né? Existem vários projetos. Agora, quando a gente pensa em uma sociedade de fato igualitária, uma sociedade equânime, uma sociedade justa, uma sociedade sem racismos, é preciso que a gente volte no tempo e recolha essas vozes, as vozes das escravizadas, as vozes das lideranças religiosas, as vozes das ativistas, as vozes dessas mulheres que estão nos movimentos populares, nos movimentos por moradia, nos movimentos por educação, né? A gente tem a obra de uma pesquisadora, Eliette. Ela vai trabalhar com a luta, né, a emancipação, a luta das mulheres por igualdade, como é que nas comunidades a luta por movimentos de moradia, por participação, pela saúde, tiveram como protagonistas mulheres e principalmente mulheres negras. Eu acho que todo esse percurso nos leva a pensar uma situação anfíbia, porque vejam, são as mulheres negras que estão na base da pirâmide, para a gente usar, digamos, ainda, né, a ilustração que desenha a estratificação do país, que é a pirâmide. Nós estamos à base da pirâmide, e é quem está na base da pirâmide, que é isso que o livro da Eliette de Viges, uma pesquisadora, assistente social, ativista do movimento negro, ela vai nos dizer, é que são essas mulheres que estão na base, que sofrendo as iniquidades, sofrendo opressões, são elas que acabam tendo um papel protagônico nas suas comunidades. São elas que lutam não apenas pelo direito delas de existir, pelo direito delas de ter uma vida melhor, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista simbólico, mas elas estão na linha de frente pelas mudanças estruturais que possam incidir na comunidade em que elas vivem, na sociedade que elas estão inseridas, na cidade que elas vivem, no país que elas vivem. E aí eu acho interessante esse trabalho da Eliette, como tantos outros trabalhos que sinalizam, que vai muito de encontro com uma frase que diz que quem está na borda, as pessoas da borda vêm primeiro.
e quem está na borda consegue imaginar, ver coisas inimagináveis, de que quem está no centro não vê. Então, eu acho que a nossa reflexão de hoje vai muito nessa linha de referenciar esses seres videntes, como diz o Walter Benjamin, são fenômenos de vidência. É isso que essas mulheres negras, elas vêm se constituindo, porque elas costumam ver antes as catástrofes. A gente tem a marcha de 2015, em que nós, mulheres negras, fomos até a Brasília para dizer e denunciar que a estrutura desenvolvimentista, o nacionalismo estatal, da forma como ele está sendo posto, também nos excluía. E foi uma ação, eu diria, corajosa das mulheres negras, porque foi um ano em que a presidenta Dilma Rousseff estava sendo ali acuada, né, com as manifestações de rua, com Fora Dilma, manifestações pelo impeachment, mas nós fomos para a rua não para desejar o Fora Dilma, não para gritar o Fora Dilma. A gente foi para a rua para dizer, naquele momento, que a crise que o Brasil já estava mergulhada, ela tinha profundas raízes em uma decisão política, em uma rota em que excluiu mais da metade da população do jogo político. Uma rota que excluiu pessoas indígenas, que sufocou modos de produção outra, a despeito de, nos anos anteriores, a gente ter tido uma experiência progressista, mudanças socio-raciais, né? A despeito de tudo isso, em 2015, o que a gente disse? Que, apesar de tudo isso, era preciso mais. Era preciso, inclusive, correções de rota do nosso passado recente que fizeram com que nós chegássemos naquele ponto, naquela situação de 2015. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, voltando a essa ideia dos fenômenos de evidência do Walter Benjamin, a gente tem, a partir das vozes dessas mulheres negras, uma enunciação de um projeto de país em que direito à vida, por exemplo, se torna um nexo prioritário de uma carta de reivindicações. Isso não é pouco, né? Eu costumo dizer que o movimento social que começa com uma carta, com um tópico falando do direito à vida, representa, né, significa dizer que é um movimento que alcança o que a gente tem de mais precário, de mais excludente, de mais inominável em termos de destituição do humano, né? Que é a morte, a asfixia, que a gente fala muito recentemente, vem falando, o meu primeiro vídeo foi sobre isso, do George Floyd, mas nós, mulheres negras, a gente vem apontando que há tempos nós somos asfixiados. Esse lema universal que se tornou o grito do ídolo do George Floyd, eu não posso respirar, ele de certa forma vem sendo enunciado pelas mulheres negras, seja na escravidão, seja no pós-escravidão, seja nas formas em que a gente vem se organizando, né, vem se instituindo, vem pedindo acesso a uma soberania negada. Então, eu diria que, mais do que celebrar, festejar, datas como essa servem para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente aprender com o pensamento e a resistência dessas mulheres. É preciso que a gente leia Lélia Gonzalez, é preciso que a gente leia a Simone Schwarzenbach, que é uma mulher guadalupense, uma mulher negra de Guadalupe. É preciso a gente conhecer o Caribe, que está muito próximo de nós, já que 25 de julho é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Afro-Caribenha. Existe o movimento caribenho, mulheres que escrevem, mulheres que se insurgem. É preciso que a gente conheça mulheres que, mesmo que não nasceram nesse solo, mas que estão juntas de nós, ainda partindo de princípios diferentes, como a Cleonora Hudson, que é uma das fundadoras do mulherismo africana. É preciso que a gente conheça pensadoras africanas, é preciso que a gente leia as nossas pensadoras negras brasileiras, as nossas pensadoras negras da diáspora. Enfim, é preciso que a gente olhe para as bordas não apenas como o lugar da falta,
É preciso que a gente olhe para as bordas não apenas como lugar da ausência, como diria Bell Hooks. O que a Bell Hooks vai nos dizer? Que a margem, normalmente, ela é vista como aquela que está excluída. É o lugar da falta, da ausência, da pobreza, da destituição, mas é desse lugar que essas mulheres, elas vêm desde sempre se emancipando os seus, construindo legados, deixando ferramentas para as gerações futuras. Então, eu acho que é preciso que o julho, e particularmente o 25, nos deixe esse grande ensinamento. Como é que a gente pode aprender com essas mulheres que habitam as margens e, por habitar as margens, elas veem os problemas primeiro, e ao ver os problemas primeiro, seja no âmbito religioso, seja no âmbito do ativismo, da academia, do profissionalismo liberal, do cotidiano doméstico, elas acabam, de certa forma, sinalizando e propondo propostas, seja no âmbito micro ou no âmbito macro, de transformação e de mudança coletiva do nosso país. Eu ficaria por aqui. Hoje seria mais uma espécie mesmo de lembrança, uma espécie de reverência a todas que nos antecederam e uma exortação para que nós continuemos na luta, nesse projeto de transformação que foi protagonizado pelas nossas ancestrais e que, de certa forma, nós herdamos, pegamos o bastão e tentamos honrá-las. Até a próxima aula, até o próximo encontro.